Fala galera, estamos aí novamente para continuarmos nossa conversa sobre o Segundo Império. Estamos chegando no finalzinho dele, né? Essa aula de hoje nós vamos discutir exatamente os elementos que vão construir a crise do Império. Então, relembrando um pouco, né, o finalzinho da aula passada, nós conversávamos já sobre a geração de 1870. Né? A geração de 1870 que nós classificamos como aquela geração, em grande parte, liberais, né, que são filhos de uma elite liberal que está fora do poder, que vai permanecer fora do poder por aproximadamente 10 anos. Né? Vocês lembram da queda do gabinete de Zacarias em 1868. Falamos que esse grupo ele começa a ser muito diversificado em formas de atuação política, né? Fora da política. Quando eu digo fora da política, fora do gabinete, fora do Estado, propriamente dito, do governo, e vão discutir através das mais diferentes formas a política e a questão do Império. Aquele bando de ideias novas, como nós comentávamos na aula passada, vai começar a dar uma grande atividade ao Império e à questão política. E é desse contexto que nós podemos discutir diversos segmentos que vão pautar os últimos anos do Império. Né? Nós podemos discutir, por exemplo, a questão militar, que começávamos a falar alguma coisa na aula passada. Não podemos esquecer de discutir também a questão republicana, né, o movimento republicano, e também, em paralelo a isso, o movimento abolicionista. E também é importante citar, embora a gente não considere, né, não há um consenso geral que não tem grande importância para a crise do Império, mas é importante a gente também citar para entender e ver como é que está acontecendo a questão da religião, da igreja e do Estado nesse momento aí do final do Império. Nós temos a chamada questão religiosa, que também vamos discutir nessa aula. Então nós podemos colocar 4 questões básicas que vão orientar a nossa aula de hoje. Podemos falar da questão militar, tá? que a gente pretende começar a falar nesse momento. Depois falaremos da questão abolicionista, um breve comentário entre a questão abolicionista e a questão republicana, para a gente esclarecer um pouquinho essa relação aí, e também falando do elemento da questão religiosa, ok? Então vamos lá, falando da questão militar. Gente, como já comentávamos um pouco, como falamos da Guerra do Paraguai, a Guerra do Paraguai é um momento onde o elemento negro ele vai ter uma participação importante, assim como teve em outras guerras, como na Farroupilha, mas nesse momento você tem uma nova posição em relação ao exército. Tá? O exército ele estava muito esvaziado durante o período regencial. Aquela primeira geração, após o Primeiro Império, é uma geração ainda, né, presa, ligada ao cadetismo, vamos dizer assim, que é aqueles membros da nobreza, da aristocracia, que são convidados para altos postos dentro do exército. Isso só funciona até o primeiro momento ali do Império. A partir daí há um esvaziamento do exército. Esse esvaziamento do exército faz com que a própria carreira de militar não seja mais uma carreira ambicionada, né, por ninguém. Durante o Império isso vai ser marcado principalmente a partir da regência. A regência é o grande momento em que o exército fica esvaziado. Nós discutimos isso também quando falamos de regência. Eu posso citar também o Osório. O Osório ele vai chegar ao ponto de dizer que tinha um grande medo dele, na verdade, era que o filho fosse para a carreira militar. Então você tem uma noção como a carreira militar no Brasil, nesse momento, ela está sendo esvaziada. Há um esvaziamento completo. Não havia um glamour em relação à caserna. Né? O próprio Dom Pedro, né, quando, após a lei do ventre livre de 1872, Dom Pedro ele ia ser homenageado, né, por um comerciante do Rio de Janeiro que queriam fazer uma estátua, né, em homenagem a ele, e ele estaria nessa estátua, ele estaria em trajes militares, né, e ele prefere, com esse dinheiro, construir 5 escolas. Há um ponto positivo para Dom Pedro nesse momento, né, que estava pensando em construir escolas, enquanto tem alguns aí que estão querendo fechar. Mas isso é uma outra questão, não vamos entrar nesse detalhe aqui hoje. Bom, mas isso é para perceber como a questão militar, ela na verdade estava sendo esvaziada, a importância do militar está sendo esvaziada. A Guerra do Paraguai ela parece que retoma um pouco essa importância. Né? Caxias vai se destacar. Inclusive, o gabinete, né, como chefe de gabinete, nenhum militar ocupou esse posto. O único militar que vai ocupar esse posto vai ser Caxias exatamente após
é a Guerra do Paraguai. Você vê como a Guerra do Paraguai ela traz uma importância grande para os militares. Quando você percebe que Caxias consegue, de certa forma, derrubar o próprio Zacarias em 68, isso demonstra como os militares estão ganhando nova força dentro do Império. Você terá, por exemplo, um gabinete que vai ser dirigido por Caxias logo após a saída do Visconde de Rio Branco. Bom, e aí, a partir desse momento que acontece a Guerra do Paraguai, nós podemos lembrar de uma coisa interessante, os chamados voluntários da pátria, número de negros que vão, em grande parte, substituindo seus senhores para a guerra. E ali, o contato com os oficiais vai começar a selar interessantes laços, né, entre esses oficiais e os negros. Tá? E a simpatia pela questão do negro no Brasil. Tá? Ao final da guerra, você tem um momento em que os militares começam, de certa forma, a se ligar a esses interesses da própria questão abolicionista. Agora, vamos pensar, o exército, tá, é da caserna. Ele foi à guerra, acabou a guerra, a ideia para o Império é que ele volte à caserna. O problema é que os militares não querem voltar, não querem retornar. Eles querem continuar fazendo parte dos destinos da política do Estado brasileiro, do Império brasileiro. Então, é esse grande momento aí que começa a construir uma rivalidade, uma situação de certo atrito. Quando, por exemplo, há uma tentativa de utilizar o exército para controlar escravos fugidos e o exército vai acabar se negando a fazer isso. Você tem, por exemplo, em regiões do Nordeste, né? Nordeste é um conceito novo, tá, gente? A gente está usando para vocês terem uma referência geográfica. Mas naquela região do Nordeste, ali no Ceará, por exemplo, quando você tem um regimento inteiro de militares que são punidos por apoio à causa abolicionista, né? São transferidos para Belém, se não me engano, como uma punição. Você tem o caso, né, famoso do Nena Barreto, ele acaba sendo também, entrando num processo de punição por causa da questão escravocrata. Isso tudo vai criando um atrito. Muitos militares que desobedecem às ordens do Império de perseguir escravos fugidos. Nós temos no Rio de Janeiro homenagens sendo feitas a grandes abolicionistas, como por exemplo um jangadeiro do Nordeste que era famoso por ajudar na fuga de escravos. Tudo isso demonstra que o exército parece que não está muito bem sintonizado com o Império. Vocês podem pensar assim, caramba, então o Império queria a qualquer custo manter a escravidão. Vocês vão ver ao longo da aula de hoje que não é bem assim, mas existia uma preocupação em manter a ordem, manter a hierarquia no exército. Tá? Então isso é uma questão muito importante de pensar, essa abertura, essa tentativa dos militares de participar do poder. Tá? E o momento em que o exército tenta ficar na política e o Império tenta tirá-lo. Você vai perceber que nessa disputa aí, quem acaba vencendo é o exército, né? Porque vai ser o exército que vai ser responsável pela proclamação da República e pela queda do Império. E a partir daí, na história brasileira da República, como nós vamos discutir mais tarde, os militares vão estar presentes em quase todos os períodos. Raramente você tem os militares fora das grandes decisões políticas do país. Muito bem. Isso foi uma marca do nascimento da importância dos militares nessa questão. Um outro ponto importante que eu acho interessante falar, ainda ligado a alguns elementos que a gente estava falando agora, que é a questão abolicionista. Bom, gente, quando eu falo da questão abolicionista, eu estou também, de certa forma, falando de uma questão de mudança do regime. Ora, então quer dizer que todo abolicionista ele era um republicano? Não disse isso. Tá? O abolicionista não era necessariamente um republicano. Isso é muito interessante porque você tem vários abolicionistas que se declaravam monarquistas. Né? O próprio Joaquim Nabuco ele escreve um livro discutindo exatamente isso, discutindo e defendendo a causa monárquica como um modelo mais adequado ao Brasil. Então você percebe que não é uma questão de quem é abolicionista é monarquista. Alguns afirmam, inclusive, que o nosso querido Nabuco, caso ele soubesse que a queda ao fim da abolição iria acabar com a monarquia, eu acho que ele teria tido uma outra atitude. Talvez ele, se tivesse como medir, ele seria mais monarquista do que abolicionista. Então isso serve para você colocar que essas forças políticas que estão ali no final, não necessariamente elas fazem parte de um único lado. São abolicionistas, quem é abolicionista é republicano, quem é republicano é abolicionista, não necessariamente, tá? Então vamos falar, já discutido isso, pensado isso, vamos falar um pouco da questão abolicionista. Quando falamos da questão abolicionista, você precisa lembrar que a abolição da escravatura não era uma coisa exclusiva do Brasil.
Tá? As discussões relacionadas a isso já vinham acontecendo em outros locais, na própria América Latina. Claro, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, mas isso era um caminho sem volta. Desde 1850, da Lei Eusébio de Queiroz, quando nós temos o fim do tráfico negreiro, já se apontava para essa situação. Quando chegamos em 1871, nós temos, né, a lei que vai libertar o ventre, né, da escrava, dizendo que aquele que nasce a partir dali não será mais escravo. Sabemos das limitações dessa lei, tá? Nós sabemos, mas é um passo importante. A partir daí, as discussões vão se acirrando cada vez mais. Nós temos uma relação de política interna e externa. Por exemplo, existiam movimentos muito fortes na Europa, né, na Inglaterra, por exemplo, discutindo a questão da abolição no mundo inteiro. E nós temos importantes políticos, como o caso do Joaquim Nabuco, novamente, que vai participar disso, vai fazer meeting aqui no Brasil, vai estar lá na Europa discutindo o tema, trazendo, pedindo ajuda, cooperação, pressão política o tempo todo. Tá? Então essa questão vai ser uma questão muito ampla discutida pela sociedade. A escravidão é relacionada a atraso. A escravidão é relacionada a um passado que atrasa qualquer possibilidade de progresso para o Brasil. Né? Essa ideia do progresso brasileiro e modernidade não combina com a ideia de trabalho escravo. Falamos da questão do imigrante na aula passada. Então você tem esse elemento, que é o elemento do trabalho escravo, sendo colocado como algo démodé, né, na ideia de progresso. Agora, se você pensar paralelo a isso, também outro elemento que começa a ser olhado como démodé é a questão da monarquia. Tá? Então, por isso que nós temos o hábito de colocar esses dois elementos lado a lado e às vezes misturarmos os dois. Eles têm muito a ver, tá? Mas sabendo que não necessariamente quem é abolicionista é monarquista, desculpe, é republicano, e não necessariamente quem é republicano é abolicionista. Mas as duas coisas são símbolos de atraso. Nesse momento, a ideia de progresso passa exatamente por um Brasil que consegue ultrapassar esses limites, tá? E acabar com essas duas marcas de atraso no país. Então, a partir de 70, quando nós temos o trabalho, o ventre livre, as discussões começam a se pautar num outro elemento. Alguns discutem que deve-se acabar com a mão de obra escrava. Agora, isso é inevitável, mas uma discussão que começa a tomar um grande corpo aí é a questão da indenização. Anos antes, nós tínhamos assistido ao fim da escravidão, por exemplo, em Cuba. Mas foi garantido o quê? Garantida a indenização aos proprietários. Até porque a ideia de propriedade privada era muito forte nesse momento. Né? Nós temos até uma discussão interessante, que é falar o seguinte: bom, se vamos discutir realmente a questão do trabalho escravo ser indenizado, eu acho que quem tem que ser indenizado aí é o negro e não o dono. Mas, em termos jurídicos, vocês não queiram imaginar que nós estamos olhando o momento do século XIX e temos que olhar esse momento como nós olhamos hoje. Nós temos que perceber que a escravidão era legal. A propriedade era um direito. Então, se a propriedade é um direito, a grande discussão é como indenizar esses proprietários que vão perder um bem, um investimento, etc. Essa discussão ela vai começar a ter um peso muito importante e vai ser, de certa forma, o elemento responsável pela grande crise do Império. Tá? Quando nós nos deparamos com o 13 de maio, né, de 1888, e vemos lá a figura da nossa princesa Isabel, e aí você lembra logo daquele símbolo, né, daquele modelo de a Redentora. Temos que entender alguns aspectos. Tá? Um aspecto é exatamente o aspecto de que o fim da escravidão era algo inevitável. Tá? A Isabel, né, assim como o Império, né, está num momento muito difícil, muito difícil. O imperador com problema de saúde grave, precisando se ausentar constantemente do país. Já começa a se discutir a questão do Terceiro Império. Isso é muito bom frisar. Tá? Eu gosto muito de frisar isso porque você perde um pouco essa ideia de, parece que rompeu, não havia uma discussão do que poderia acontecer como opção à República. Existia uma opção à República, a opção à República era o Terceiro Império, e quem ocuparia o trono seria uma mulher, tá? Seria a princesa Isabel.
Então, já começa a haver essa discussão. Em 1888, quando há a proclamação o fim da escravatura, né? O fim da escravatura, a abolição da escravatura, você tem agora uma mulher que se destaca muito, tá? E passa a congregar também o apoio de grande parte desses escravos. Não é à toa que eles acabam formando uma guarda, né, de proteção para ela e tal. Mas tem que se pensar o seguinte: essa atitude, ela é uma atitude nobre, bonita, mas dentro de um contexto histórico que já era esperado. Não é inovação, não há nenhuma inovação aí. É uma questão que já teria... Ela estava, brincadeiras à parte, não, ela estaria no lugar errado, na hora errada. Por que isso? Por quê? Porque talvez ela, quando acaba com o trabalho escravo, ela tivesse uma preocupação política. Ela sentia a pressão muito forte e o império talvez não resistisse a isso. Então, seria uma forma de amenizar os ânimos, mesmo que depois ela tivesse problemas com proprietários, principalmente proprietários paulistas, né? Porque a questão é indenização. A gente vai abolir, mas vai ser indenizado. E ela usa-se muito ditado assim, que o fim da escravidão no Brasil pela princesa Isabel foi uma espécie de vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Mas parece que não deu muito certo essa tática, porque foram-se os anéis e 1 ano e meio, mais ou menos depois, os dedos também foram. Ou seja, o Império não resistiu a essa crise gerada nesse contexto. Bom, falamos então da questão abolicionista, falamos da questão militar. A questão republicana, ela de certa forma, ela é paralela a isso. Tá? Uma discussão desde 1871. Nós temos o Manifesto Republicano. O manifesto é inspirado numa república progressista, tá? Numa república que tivesse como modelo federalismo. Já se discutia isso. Tá? É claro, essa não era a única forma pensada na época. Tá? Alguns afirmavam que seria possível, né, até um federalismo com uma monarquia. Tá? São discussões variadas da época. Tá? Mas o que a gente precisa entender mesmo é que está se pensando numa república como uma forma de modernidade. Tá? É o modelo da América. Os Estados Unidos ele é o grande modelo irradiador dessa questão republicana para a América. Então nós começamos a discutir isso. A questão religiosa, eu coloco ela em segundo plano porque eu acho que ela tem um peso muito pequeno. Tá? Se a gente pensar assim, se colocar como responsável pelo fim do Império, um dos responsáveis, eu não creio. Não creio que ele tenha tido um peso muito forte. Mas a questão republicana, a questão religiosa, ela está ligada principalmente a um momento de crise da própria igreja. Né? Você sabe que desde 1824 o Brasil ele vivia sob o regime de padroado. E no regime de padroado, o que acontece? Acontece que o Estado, tá? O Estado ele está, de certa forma, acima da igreja. Por quê? Porque, por exemplo, as ordens da igreja romana que chegam aqui, elas terão que passar pela autorização do imperador, receber o placê imperial. Tá? Essa questão toda, ela vai mostrar a fragilidade da igreja. E quando eu falo da igreja, falando de Roma, Roma passa por uma situação muito difícil ali no momento da unificação alemã. Né? Não se esqueça que Pio IX ele acaba perdendo o seu poder temporal. Quando há a unificação, quando o reino de Piemonte, né, transforma Roma em capital da Itália. E o Pio IX está bem fragilizado mesmo. Qual talvez seria uma reação natural? Uma reação natural é fortalecer o poder eclesiástico, o poder religioso, que estava sendo fragilizado por diversas ideologias e modelos doutrinários que se espalhavam pelo mundo, os famosos ismos, né? E alguns muito mais ameaçadores que outros. Então, é dentro desse contexto que você tem a Quanta Cura. Né? Essa encíclica, a Quanta Cura, ela vai marcar uma preocupação muito grande da igreja com essas ideologias. E, especificamente, a bula Sílabus, ela vai incentivar a exclusão da igreja de elementos ligados a essas doutrinas, principalmente a maçonaria. Bom, gente, a maçonaria no Brasil, nas elites brasileiras, já estava bem entranhada, né? Não há dúvidas nenhuma. Dom Pedro, o intelectual, era maçom. O nosso patriarca da dependência era maçom. E no momento da Sílabus, o chefe do gabinete, né, o Visconde de Rio Branco, era também da maçonaria. Então, começa a haver
uma insatisfação por parte de membros da igreja. E no próprio clero existiam membros do clero que também faziam parte da maçonaria e tentavam defender a ideia de que isso não era uma incompatível, tá? Que não existia incompatibilidade nenhuma entre a igreja e a maçonaria. Tá? Só que tem um movimento, o ultramontanismo, que começa a valorizar a força da igreja sobre as ideias temporais. E isso vai fazer com que alguns membros dentro do Brasil comecem de certa forma, a discutir essa questão também. Nós temos exemplo de Dom Pedro Maria de Lacerda, né, que chega a suspender um padre, né, o padre Almeida Martins, que havia homenageado o presidente do Conselho de Estado, né, o Visconde de Rio Branco, logo após a lei do ventre livre. E ele acaba sendo punido. Isso demonstra o quê? Demonstra que... Por quê? Visconde de Rio Branco era maçom, isso era uma coisa clara. Né? Nós temos também a situação do bispo de Olinda, o Dom Vital de Maria, que vai também punir, tá, alguns maçons ligados, por exemplo, às irmandades, e suspendê-los dessas irmandades, questão do direito ao funeral eclesiástico. Tudo isso faz parte de um movimento, tá, contrário de obediência direta à igreja. Ora, como eu falei, o placet tinha que ser dado pelo imperador. E quem era o responsável do executivo nesse momento era o Rio Branco, o Visconde, né, o pai do nosso barão. Então, olha só o que acontece. Nesse momento, ele vai negar. E a partir daí, o bispo vai desobedecer às ordens. Tá? Não foi só o bispo de Olinda, também o bispo de Belém, né, teve essa mesma atitude. Eles vão ser condenados a 4 anos de prisão. Tá? Depois disso, você tem negociações do imperador, tá? Com a comitiva que vai daqui do Brasil para Roma, tá? Discutir essa questão, e a suspensão de algumas punições que haviam sido dadas pelo próprio Papa, e também o Império acaba libertando. Né? Alguns dizem também que por grande pressão da Isabel, que Isabel era uma católica carola, e não se sentia muito à vontade, sabendo que bispos, né, da igreja estavam presos por questões, né, político-religiosas, e eles acabam sendo liberados. Bom, nesse contexto, gente, o que nós temos que discutir nesse final de império, é como essa instituição, tá, exército, ela começa a ganhar força e se torna porta-voz dessa sociedade que vai levar à proclamação da República. Essa é a grande chave. Era a única instituição que tinha força suficiente, organização suficiente nesse momento específico para tomar essa atitude. E ela vai acabar tomando. Tá? Você tem a proclamação da República no dia 15 de novembro, e a partir daí nós teríamos uma experiência totalmente nova, onde teríamos que aprender na prática como fazer do país uma república. E nós descobriríamos que não seria fácil. Tá? É um momento riquíssimo. A partir desse momento, quando entramos na República, nós vamos discutir temas importantíssimos, temas que caem assim, não, despencam nas provas, tanto de UERJ como FUVEST, e é importante que vocês estejam conhecendo muito bem. Então nós vamos dedicar uma boa parte do nosso curso à República, tá? Principalmente essa primeira República. Olha só, só comentando, eu queria dizer para vocês que as aulas elas têm sido pautadas, né, o tempo de aula, sempre valorizando a importância dos temas na prova. Então, quando eu pego o segundo reinado, eu dou uma ênfase maior do que eu dou em regência, exatamente gasto um tempo maior discutindo esse tema com vocês, justamente por quê? Porque esse é um tema que cai mais. Quando nós formos trabalhar a República e determinados pontos da República, nós vamos nos concentrar muito mais nesses períodos, justamente porque são períodos que são muito simpáticos às bancas. E aí nós vamos trabalhar para que vocês saiam daqui preparados para construir um raciocínio, uma resposta fundamentada para as questões que podem surgir. E para isso, a nossa próxima aula ela será dedicada a um conjunto de questões. Tá? Nós vamos selecionar várias questões dentro desse assunto que nós estudamos até então, de primeiro império, regência e segundo império, e vamos discutir como seria a formulação de respostas para tais questões. Tá? Eu acho que é uma forma de a gente fechar esse período de império, deixar ele bem amarradinho e que vocês tivessem assim, uma segurança muito grande, porque a segurança é muito importante nessa hora, que vocês tivessem uma segurança muito grande na hora de formular.
as questões. Ok, gente? Então, muito obrigado pela atenção. Até a próxima.